Agora está gravando. Então a gente vai perceber isso daí. O Dow é super influente, é um dos teóricos de democracia mais influentes do século XX, se não o mais influente. Ele tem uma capacidade de síntese muito grande, ele conseguiu colocar uma agenda de pesquisa gigantesca para todo mundo trabalhar no mesmo registro. Deixa eu pegar aqui um livrinho dele. O Dow tem vários livros, né? O primeiro livro dele é esse aqui, que é um dos mais famosos, o Prefácio à Teoria Democrática. É um livrinho curto, mas excelente, onde ele vai apresentar as primeiras definições dele do que ele está chamando de democracia, e a partir daí, nos trabalhos seguintes, ele vai desenvolver as pesquisas dele. Esse texto em particular é tirado de um livro dele da década de 60, de 1969, que ele vai aplicar os conceitos que ele desenvolveu aqui em trabalhos empíricos, em trabalhos de pesquisa mesmo, para tentar verificar onde que tem democracia, onde que não tem democracia. Então, eu super recomendo o prefácio. Deixa eu mostrar para vocês aqui na internet mesmo, na Amazon. Ele tem um livro também muito famoso chamado Democracia e Seus Críticos, que é um catatal desse tamanho, onde ele vai comparar as concepções democráticas com os críticos da época, que são basicamente os anarquistas, né? Por que a democracia é preferível a modos anarquistas de vida, sei lá, e ao que ele chama de guardiões, que são aqueles que dão preferência às decisões tomadas por burocratas não eleitos, né, que seriam os iluminados, tecnocratas que saberiam mais sobre a vida da população do que representantes eleitos pelo povo. Em última análise, juízes. Tá? É muito interessante que ele trabalha um pouco essa discussão sobre a relação do judiciário com a democracia, no Democracia e Seus Críticos. É bem legal o livro. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da bibliografia do Dow. Eu adoro ele, eu super recomendo a leitura mesmo, nem que seja das férias e tal. Ele é um cara gostoso de ler, na minha opinião. Ele é muito preciso. Prefácio à Teoria Democrática. Tem em português, provavelmente. Tem, olha. Ele tem um livro sobre o Tocqueville, se não me engano. Prefácio à Teoria Democrática ou Preface to Democratic Theory em inglês. Tá aqui. Prefácio, que é o meu aqui, que vocês viram. Democracia e Seus Críticos. O Dow morreu faz pouco tempo. Tem acho que uns 15 anos, mais ou menos, que ele faleceu. Esse aqui, olha. Muito bom também. Ele tem uma bibliografia bastante extensa e interessante, tá? O Poliarquia é o mais usado para dar aula, porque o Poliarquia é um livro... esse aqui. Eu tenho ele aqui em casa também. Porque ele é um livro muito fácil de entender, ou aqui em inglês. Poliarchy. Ele tentou vingar esse conceito dele de democracia, porque para o Dow, democracia é um conceito muito viciado na época que ele escreveu. Tem muito viés ideológico, cada um fala de uma coisa quando está falando de democracia. Para evitar esse pântano ideológico, ele resolveu cunhar um novo termo, poliarquia, para explicar o que ele está querendo dizer com democracia, na verdade. O termo dele não vingou muito, né? É difícil você ver alguém que escreve usar esse termo, ao invés de democracia mesmo, mas ele aparece aqui e acolá. Por exemplo, hoje eu vou mostrar de novo aquele site para vocês, o V-Democracy. Eu quero que vocês brinquem um pouco nesse site, talvez na hora que vocês forem fazer os trabalhos finais, aonde você vê aqui, olha, cadê? Adjective Poliarchy Index. Eles têm um índice de poliarquia aqui que eles criaram com base na teoria do Dow. Então, aparece aqui e acolá, mas pode chamar de democracia mesmo que eles chamam de poliarquia, aqui não tem problema. Vocês estão matriculados já, ó. Só a Elisandra, que ainda não está, mas eu pedi a matrícula dela hoje. Vamos seguir com algumas partes do texto. O texto todo é muito importante, assim, realmente é difícil selecionar parte desse material para vocês, porque ele é bem sintético, ele é super assim direto e cada frase é carregada de coisas, né? E de novo, ele abre uma agenda de pesquisa enorme que até hoje é seguida pelos autores da área. Quem vai pesquisar qualidade da democracia, o que é democracia, se um país é democrático ou não é democrático, e mais para frente, os efeitos da democracia em outras coisas como desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Tem uma agenda de pesquisa por aí também. Só que para você fazer esse tipo de comparação, você precisa ter a variável do que é democracia, do que você está chamando de democracia, para você poder medir as coisas de maneira objetiva.
Aliás, o Dow é um dos que tem esse grande mérito também. Ele é o primeiro a fazer uma medida de democracia que seja uma coisa precisa, objetiva, replicável, que outros autores podem pegar e trabalhar com os dados, né, com a teoria dele para desenvolver dados que são bastante objetivos sobre o que seria ou não uma democracia, em que estágio de democracia está um país e tal. Vamos olhar aqui os trechos que eu selecionei do trabalho dele. Depois a gente vai ver na segunda parte do curso, possivelmente a gente vai começar a tentar pensar os países da América Latina, né, no índice do Dow, até que ponto você tem democracia ou não em determinados pontos da América Latina, que é um pouco o nosso maior foco aqui. Deixa eu pegar aqui minhas anotações e o livro dele que está salvo aqui. Cadê? Tá, não, isso aqui é a prova. Está aqui. São 19 páginas, gente, então é curtinho. Tentem, quem não só deu uma passada de olho e tal, tentem ler com mais atenção, que está muito interessante. Então, como eu falei para vocês, ele tenta escapar um pouco do marasmo do pântano conceitual de maneira muito, muito direta. Parte do pressuposto de uma característica-chave da democracia é a contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos considerados como politicamente iguais. Diferente do Schumpeter, que não está preocupado com a responsividade do governo às preferências dos cidadãos, esse critério já entra aqui para o Dow, e essa coisa da igualdade. Para o Schumpeter, democracia é a alternância de elites no poder que disputam eleições a partir de votos. É isso. Tá? E aí você tem um regime democrático quando você tem um regime onde os cidadãos são capazes de... parte do pressuposto também que para um governo continuar sendo responsivo durante certo tempo às preferências de seus cidadãos, considerados politicamente iguais, todos os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas de formular preferências, então as pessoas têm que ser capazes de formular preferências políticas, de expressar essas preferências a seus concidadãos e ao governo através da ação individual e coletiva, e de ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte de preferência. Parece coisa pouca, mas poucos países têm isso aqui, viu? Se você for olhar, todos os países do mundo, tem muita variação nisso aqui. E aí, a partir daí, ele vai seguir com a tabela 1 dele aqui. Cadê? Essa tabela é super interessante. Então, para você verificar se um país é democrático ou não, ou poliárquico, no sentido que ele vai falar, você vai ver se existe a possibilidade de formulação de preferências. Para você ter a possibilidade de formulação de preferências, você precisa ter essas 5 coisas aqui. Liberdade de formar e aderir a organizações, liberdade de expressão, direito de voto, direito de líderes políticos disputarem apoio, apoio político, né? E fontes alternativas de informação. Aí, para você chegar no segundo nível, exprimir essas preferências, você tem que ter todas essas coisas, mais fontes alternativas de informação. Não, ele já botou aqui. Cadê? Elegibilidade para cargos políticos, é isso. Então, não basta votar, mas você também tem que ser elegível para cargos políticos. A possibilidade de você se candidatar. Eleições livres e idôneas. E aí, no nível 3, ter preferências igualmente consideradas na conduta de governo. Igualmente no sentido formal para ele, tá? Porque o capitalismo vai distorcer isso aqui. Óbvio que os parlamentares, uma vez eleitos, eles estão muito mais sujeitos a grupos de pressão e a lobbies, coisas desse tipo, do que necessariamente a vontade dos eleitores. Mas a vontade dos eleitores tem um papel na formulação de interesses, na formação de preferências dos políticos eleitos também. Pelo menos do ponto de vista ideal. Aí você tem as mesmas coisas, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, aí tem o 5 aqui. Direito de líderes políticos disputarem votos, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferências. Por que isso? Porque você pode ter eleições, mas o governo não necessariamente depender das eleições para tomar suas decisões. É o exemplo do Brasil durante a ditadura militar, né, onde você tinha eleições, mas além das eleições serem altamente restritas,
o governo podia ignorar a vontade do Congresso Nacional, e o presidente da República não era eleito pelo povo, então nem se fala, na hora de formular suas decisões. A burocracia dos militares era essencialmente onde se formulavam as decisões de governo. Então, sempre tem essa variação. A contestação pública e a inclusão variam um tanto independentemente. Aqui são as duas grandes variáveis dele que vão trabalhar esses elementos todos em dois eixos, que é o eixo Deixa eu mostrar aqui o gráfico logo para vocês, que é o eixo da contestação pública e o eixo do direito de participação. Esses dois eixos vão variar em determinados diferentes regimes políticos, e um regime político que está caminhando de um regime mais fechado para um regime mais aberto vai andar nessa escala aqui de maneira diferente. Você pode ter ou o aumento da contestação pública, ou o aumento da participação política, ou as duas coisas junto, o que dá problema, como ele vai falar mais para frente. Mas deixa eu explicar as duas dimensões para vocês aqui. A contestação pública e a inclusão variam um tanto independentemente. Como eu disse para vocês, você pode ter a contestação pública variando ou a inclusão variando. Essas duas coisas elas não dependem uma da outra para acontecer. A Grã-Bretanha possui um sistema altamente desenvolvido de contestação pública no final do século XVIII, mas apenas uma minúscula parcela da população estava plenamente incluída nele até a ampliação do sufrágio. A Suíça possui um dos sistemas mais plenamente desenvolvidos de contestação pública, quando ele escreve. Poucas pessoas provavelmente contestariam a visão de que o regime suíço é altamente democrático. No entanto, as mulheres não votam na Suíça, ou pelo menos não votavam quando ele escreveu. O voto feminino foi estendido na Suíça na década de 80, em 84, se não me engano. Foi onde as mulheres passaram a ter o direito de votar na Suíça. No Brasil é em 1934, com Getúlio. O Getúlio não fez isso porque era bonzinho de novo, mas ele fez isso para, aumentando o número de eleitores no processo eleitoral, ele conseguia quebrar o poder político das oligarquias locais. E aí estendeu o voto para as mulheres, fazia parte desse movimento dele. Então é interessante porque, pelos critérios do Dow, você consegue julgar, inclusive, os países mais, entre aspas, evoluídos no eixo da democracia, inclusive criticá-los e falar que eles não são democráticos na prática. Ele tem umas críticas muito boas aos Estados Unidos, que ele fala que os Estados Unidos não é um sistema democrático, pelo menos até a década de 70, porque existe um sistema competitivo, mas não existe um sistema totalmente inclusivo, porque os negros do sul dos Estados Unidos tinham um peso diferente no sistema eleitoral do que os brancos durante a década de 70, e até hoje a gente tem problemas nessa área aí, com as movimentações, principalmente recentes, de restrição à participação eleitoral de determinados eleitores, particularmente nos países dominados pelos republicanos. Dá para fazer as análises do Dow em países que todo mundo diz é uma democracia evoluída e tal, e mostrar, não é. Por esses critérios, não é. Eu falei para vocês na aula passada, não sei se vocês têm acompanhado a imprensa americana, o sistema eleitoral americano ele é altamente cartelizado pelos dois partidos que controlam, inclusive, a organização das eleições. E é um sistema eleitoral estadualizado, onde cada estado tem regras próprias de celebração de eleições. Isso faz com que os partidos tenham a possibilidade de alterar as regras do jogo para beneficiar a si próprios. Não de maneira muito ostensiva, como era, por exemplo, na República Velha, no Brasil, mas de maneira bastante agressiva. Seja reduzindo o número de urnas, aumentando o tempo de que a pessoa tem que esperar na fila para votar. Eu mencionei isso na aula passada. Você chega a esperar 3, 4 horas para votar nos Estados Unidos. Não é feriado no dia da eleição. As regras de alistamento eleitoral são dificultadas de propósito para impedir que algumas pessoas que estão numa situação mais precária, com falta de documento, com problemas de modo geral de documentação, não consigam votar. Pessoas que têm ficha na polícia, ou pessoas que têm condenação criminal serem proibidas de votar em alguns estados, em outros não. Então, essa variação toda é de propósito, tá? De novo, no Brasil, a gente resolveu esse problema na época do Getúlio com a justiça eleitoral. A justiça eleitoral criou outros problemas, mas essa questão da contestação pública, a dimensão da contestação pública, a gente resolveu muito bem na época do Getúlio. Vamos seguir aqui. É indispensável dizer que, na falta do direito de exercer oposição, o direito de participar é despido de uma boa parte do significado que tem num país onde existe a contestação pública.
tanto o Dow quanto o Schumpeter, eles falam muito do elemento da oposição, o papel da oposição. Não existe democracia sem oposição, porque todo governo faz escolhas, essas escolhas geram distribuição de recursos na sociedade, essa distribuição de recursos vai gerar perdedores e vencedores, então vai existir sempre, necessariamente, interesses contrários à política de governo. É normal isso, é de se esperar que isso aconteça. Não existe um resultado num regime poliárquico que seja bom para todos, né, de modo geral, que agrade a todos, né, numa democracia de massa como a gente tem hoje. Então, você tem que ter o papel da oposição como um papel importante na fiscalização do governo, no oferecimento de propostas alternativas que vão ser levadas em conta, eventualmente, num processo eleitoral, para decidir se vai se reeleger o grupo que está no poder ou se vai trocar esse grupo. Então, o papel da oposição é necessário num regime democrático, e o Dow e o Schumpeter também, eles levam isso muito, muito em consideração. Um país com sufrágio universal e com um governo totalmente repressivo certamente proporcionaria menos oportunidades a oposições do que um país com sufrágio limitado, mas com um governo fortemente tolerante. Aqui a gente começa a ver ele começando a variar as variáveis dele, né? As duas variáveis dele que eu mencionei, contestação pública e inclusão, né? E sempre ele está trabalhando com essas duas variáveis a partir daqui, viu? E aqui ele está argumentando que um país que tem um alto nível de inclusão eleitoral, porém com um governo totalmente repressivo, certamente oferece menos oportunidades para oposição. É, de novo, o caso do Brasil na época dos militares. Se a gente olhar por essa lente, porque a gente já tinha um sufrágio quase que universal, os únicos excluídos eram os analfabetos, o que era uma boa faixa da população, tá? Cerca de 30% da população brasileira, que essa faixa varia ao longo do governo militar, do começo ao seu fim. Mas, assim, um alto número de brasileiros não podia votar, porque eram considerados analfabetos. Lembrando que o analfabetismo era um problema seríssimo no Brasil até a década de 90. Dos anos 90 para cá, a gente realmente acabou com o problema do analfabetismo no país, tá? Mais de 90% das crianças estão no ensino fundamental. E não é só analfabetismo funcional, não. Saber ler, escrever e entender o que você está lendo. Mas na época dos militares não existia, e aí você tinha a proibição dos analfabetos. Mas, assim, a gente tinha um alto nível de inclusão, porém com baixo nível de contestação, né? Porque o governo não precisava levar as preferências dos eleitores em conta, e o papel da oposição era reduzido e altamente controlado. Exercido só através do MDB, você não tinha liberdade de formar partidos políticos, e o MDB era controlado, você tinha os expurgos periódicos dos militares, especialmente o de 68, quando o regime mandou prender um monte de deputado federal, e então o papel da oposição é altamente controlado. É esse tipo de cenário que você está pensando aqui, quando você pensa num sistema altamente inclusivo, porém totalmente repressivo. Outro exemplo interessante que eu lembro aqui sempre é do México, tá? O México, ele é um país que teve um aumento também muito grande no sufrágio universal, a possibilidade das pessoas votarem, porém as eleições eram todas fraudadas, né? No Brasil a gente não tinha fraude eleitoral mais, mas a gente tinha o controle feito pelos militares. Lá você tinha uma outra coisa, que era a coisa da fraude eleitoral, que é um resquício da República Velha mexicana, né, que persistiu até os anos 90, quando o sistema foi realmente organizado. Não tem mais fraude eleitoral no México, né, apesar de que alguns políticos gostam de falar lá, ainda traumatizados com o período da fraude. Mas durante esse período você tem um aumento da inclusão, porém as eleições não acontecem de maneira correta. As eleições realmente não servem para selecionar, responder às opções feitas pelos eleitores, por causa da questão da fraude. Então, é um pouco essa dimensão que ele está pensando aqui quando ele começa a brincar com essas duas coisas, inclusão versus contestação. Aí a gente tem a figura 1 do texto dele aqui que mostra isso, essas duas dimensões. Você pode ter um sistema mais inclusivo, aí você aumenta aqui, e um sistema mais... um sistema mais inclusivo na dimensão de baixo, um sistema com maior contestação nessa dimensão aqui. O que é a contestação? É essa possibilidade de você ter grupos diferentes disputando as eleições e que, de fato, o resultado das eleições é levado a sério e quem ganha as eleições participa do governo.
Aí ele dá os exemplos aí um pouco idealizados, né? Tem muitos autores atualmente que já reviram isso daí um pouco, mas, assim, pensando em tempos ideais, ele dá o exemplo da Inglaterra, onde você tem uma alta contestação pública, primeiro, você tem um regime eleitoral organizado aqui, onde quem ganha leva, depois você faz a inclusão. E você tem outros exemplos, no capítulo 3, que não está aí do livro dele, ele trabalha isso daí. Você tem outros exemplos onde você tem um alto nível de inclusão, porém baixo nível de contestação. Ou seja, as eleições não são levadas a sério. Você tem eleições, muita gente vota, mas as eleições não são levadas a sério. Isso tudo tem impacto na democracia. E são impactos diferentes, cada uma situação dessas. Vamos seguir aqui. Aí ele tem algumas definições aqui interessantes dele, né? Chamarei um regime próximo do canto inferior esquerdo da figura 1.2, já passando para a figura 1.2 aqui, de hegemonia fechada. Se um regime hegemônico se desloca para cima, como no caminho 1, ele estará se deslocando para uma maior contestação pública. Sem esticar demais o assunto, poderíamos dizer que uma mudança nessa direção envolve a liberalização do regime. Alternativamente, poderíamos dizer que o regime se torna mais competitivo. Se um regime muda no sentido de proporcionar uma maior participação, como no caminho 2, poderíamos dizer que ele está mudando para maior popularização, se torna um regime mais popular, porém não democrático, ou que está se tornando inclusivo. Um regime poderia mudar ao longo de uma dimensão e não de outra. Se chamarmos um regime próximo do canto superior esquerdo de oligarquia competitiva, então o percurso 1 representa uma mudança de hegemonia fechada para uma oligarquia competitiva, mas uma hegemonia fechada poderia tornar-se também mais inclusiva sem liberalizar. Isso é, sem aumentar as oportunidades de contestação pública, como no percurso 2. A gente vai já olhar os percursos. Nesse caso, o regime muda de uma hegemonia para uma inclusiva, né? Aí aqui está a figura. Então, a gente tem o início aqui, que seriam hegemonias fechadas. O que são hegemonias fechadas? São regimes políticos totalmente não democráticos, onde uma pequena elite controla o governo, controla o Estado, e não há alternância no poder. E não existem eleições, essas eleições são extremamente fraudadas ou fechadas ou restritas a um grupo de cidadãos. Pense a República Velha no Brasil. Pense a monarquia, e a República Velha. Na República Velha você tem um regime onde menos de 1% da população vota. Então você tem uma hegemonia fechada, e os mesmos grupos que estão ali não tem muita alternância no poder. Ele começa a caminhar nesse sentido, nesse período já, porque a gente tem alguma disputa ali entre... Não é a política do café com leite, não tem disputa nenhuma. Tem um acordo de comadres ali, entre escolha do presidente da República entre Minas e São Paulo. E, enfim, tudo é controlado de cima para baixo, nos termos do clientelismo brasileiro. Então, é alguma coisa nesse estilo. Aí você pode ter um movimento para aumentar a inclusão, porém sem aumentar a competição. Você pode ter um movimento para aumentar a competição sem aumentar a inclusão. E você pode ter um movimento aumentando as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente pensar República Velha para o regime do Getúlio, para o Dow, você tem uma variação nesse eixo aqui, no eixo 2, onde você tem maior inclusão, porém você mantém a competição fechada, porque na época do Getúlio você não tinha, eleições não valiam de muita coisa. A eleição de 34 chegou a valer um pouco, mas depois teve o golpe de 37, o fechamento do regime, e aí não deixou de valer muito. Mas houve um aumento na inclusão, porque em 34, 30% da população passou a votar. Pulou de 1% para 30%, ainda por causa da restrição dos analfabetos. Então, enfim, você se movimenta nesses eixos aqui. O Dow, lá na frente, eu não cheguei a ver essa parte nesse capítulo, mas ele vai dizer que a história nos ensina, para ele pelo menos, que o caminho ideal é primeiro aumentar a competição, ou seja, primeiro você ter certas regras que balizam a disputa política e criam uma certa alternância, com quanto reduzida, das elites no poder, para depois você aumentar o número de pessoas que estão participando do processo político. Porque quando você aumenta por aqui primeiro, você tem um
um rescaldo muito forte das elites que estão no poder, que não querem que novas pessoas entrem no sistema político, mas porque eles vão perder poder quando você tem a entrada de novos atores. Mas se você tem um acordo sobre as regras de antemão, um acordo sólido sobre as regras do processo eleitoral, quando você aumenta a inclusão, você tem uma dificuldade grande de destruir com essas regras, porque já tem um consenso muito grande sobre as regras do processo eleitoral. O pior caminho para o DAO é o 3, tá? Por incrível que pareça, que é o caminho mais bonitinho, mas é o pior, porque é muito instável. Se você pula de uma hegemonia fechada para uma poliarquia direto, a história nos ensina também que imediatamente o regime volta para uma ditadura, porque você não tem condições de manter isso aqui. O exemplo muito óbvio disso é a França, a Revolução Francesa, né, de 1789, que tentou migrar de uma hegemonia fechada, a monarquia no regime de classes francês, para uma poliarquia, uma democracia plena, onde todos votam, todo mundo pode eleger maiorias e a maioria manda. O que você teve ali depois foi um banho de sangue que tornou o país uma ditadura na sequência. E você pode pensar em outros exemplos nessa faixa aqui também. Então, aí ele recoloca o problema dele, que aí a coisa começa a ficar cada vez mais interessante com o raciocínio do DAO, em termos de pesquisa empírica que você pode fazer, tá? A questão recolocada. A questão que abriu esse capítulo pode agora ser colocada da seguinte maneira. Que condições aumentam ou diminuem as chances de democratização de um regime hegemônico ou aproximadamente hegemônico? Mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública, né, que favorecem a possibilidade de haver mais contestação? Ainda mais especificamente, que fatores aumentam ou diminuem as chances de contestação pública num regime fortemente inclusivo, isto é, numa poliarquia? Aí você começa a pensar como é que você faz para caminhar de um lado para o outro, dentro desse quadrinho dele aqui. É conveniente pensar a democratização como constituindo de diversas transformações históricas amplas. Uma delas é a transformação de hegemonias e oligarquias competitivas em quase poliarquias. Este foi essencialmente o processo que se operou no mundo ocidental ao longo do século XIX. Uma segunda é a transformação de quase poliarquias em poliarquias plenas. Foi o que ocorreu na Europa, na visão dele, tá? Já tem coisas aqui que já... O pessoal tende a idealizar muito a Europa Ocidental e os Estados Unidos e depreciar a Europa Oriental e a América Latina. Mas já tem vários trabalhos que mostram que o caminho que a América Latina percorreu é muito parecido com o caminho europeu, né? Mas, enfim, vamos seguir o raciocínio dele aqui, porque o que mais importa são o raciocínio e menos o caso empírico de verdade. Foi o que ocorreu na Europa nas 3 décadas que se estenderam do final do século passado até a Primeira Guerra Mundial. Uma terceira é a democratização ainda maior das poliarquias plenas. Este processo histórico coincide, talvez, com o rápido desenvolvimento do estado de bem-estar democrático que se seguiu à instauração da Grande Depressão, interrompida pela Segunda Guerra Mundial. O processo parece ter se renovado no final dos anos 60, de forma a rápido crescimento das reivindicações pela democratização de uma grande diversidade de instituições sociais, especialmente entre os jovens. Esse livro trata da primeira e da segunda transformação, mas não da terceira. Esse ponto é importante. Ele começa a tecer alguns comentários aqui, em trabalhos posteriores dele, sobre como radicalizar esse processo, né, de pegar poliarquias ou quase poliarquias e aumentar esse processo de participação, inclusão e contestação pública, não só no nível do governo, mas no nível das instituições sociais. No Democracia e Seus Críticos, ele chega a pensar no controle social das empresas, né, que é uma agenda que sumiu aí da conversa, mas ele propõe esse tipo de coisa. Né? Por que as empresas são controladas somente pelos sócios ou pelo capital? Não, a gente tem que democratizar o controle das empresas também, das igrejas, dos clubes, enfim, dos partidos políticos. Esse processo tem que ser radicalizado para dentro das instituições sociais e não só dentro do processo eleitoral. Então, para o DAO, o aumento da democracia tem a ver com o aumento da participação e contestação dentro, cada vez mais, de outras instituições sociais. Mas ele não vai tratar desse terceiro aspecto, tá? No livro, isso que ele fala aqui, que vem com esse processo que parece ter se renovado, com o New Deal, com
com o welfare state, que foi criado, né, a partir dos anos 60 e no mundo inteiro, no mundo ocidental, o aumento dos direitos sociais, que possibilitaram maior participação, porque as pessoas têm uma maior segurança na sua vida material. Então, essas coisas ele não quer tratar disso, tá? Por uma questão de pureza de conceito e de você ter precisão no que você está falando, porque isso aqui ele não tem muita clareza ainda de como medir e qual é a relação disso com a democracia, exatamente. Já essas duas primeiras coisas estão muito claras para ele. Você ter esses três elementos aqui que se articulam naquela tabela dele lá, nessa tabela aqui. Então, isso para ele é muito claro, tá? O resto não é. Então, ele prefere se esquivar de ir na questão dos direitos sociais. Então, para o Dow, direito social não é uma questão para a democracia. De novo, isso aqui também reflete um pouco o debate da época que ele escreveu entre socialistas e liberais no mundo todo. Você tinha uma crítica que os socialistas faziam às instituições democráticas liberais, afirmando que elas não eram democráticas porque o povo não tinha acesso a direitos sociais básicos. Enquanto diziam os socialistas, aqui no mundo socialista, que vocês dizem que não é democrático, eles têm acesso aos direitos sociais básicos. Isso se reflete em vários momentos desse período, tá? Inclusive, como a gente teve em aula, que se fizeram a disciplina comigo, durante a elaboração do Pacto de São José da Costa Rica, onde houve a tentativa de inclusão de direitos sociais ali, porque o Pacto de São José da Costa Rica, essencialmente, é um pacto para proteger as democracias. O objetivo do tratado é de criar um instrumento internacional de definição e defesa de regimes democráticos, e aí houve uma tentativa de colocar direitos sociais ali, mas os Estados Unidos, com a concepção deles, vetou isso daí. Então, só tem um artiguinho de direitos sociais no Pacto de São José, que é um artigo não muito importante. Então, vamos seguir aqui com o Dow. Aí tem uma página muito importante aqui que eu vou ter que ler ela inteira para vocês. Página 9. Ele trata um pouco dessa discussão sobre críticas à democracia liberal. Tem muitas críticas, desde o período dele, hoje em dia, principalmente da esquerda, as democracias liberais, que elas são incompletas, que elas são capturadas. Ele faz uns comentários bem interessantes aqui, mostrando, olha, é conveniente pensar a democratização... Cadê? Peraí, deixa eu achar. Não é aqui. Que geralmente são as pessoas que nunca viveram um regime autoritário que fazem esse tipo de menção, de que democracia não serve para nada, que democracia não tem diferença de um regime democrático para um regime hegemônico, que a igualdade política não é muito útil, né? E aí ele vai mostrar que não. Isso aí, quem costuma falar esse tipo de coisa são as pessoas que nunca viveram num regime autoritário. Vamos ver aqui a partir da página 9, onde ele coloca hipóteses. Outra coisa boa desse livro dele, gente, que eu recomendo para vocês, é para fazer trabalho científico, tá? Porque ele é muito preciso. Ele tem as definições dele, as hipóteses dele, de maneira muito bem, assim, colocadas. Então, hipóteses. Quando regimes hegemônicos e oligarquias competitivas se deslocam na direção de uma poliarquia, eles aumentam a oportunidade de efetiva participação e contestação, e, portanto, o número de indivíduos, grupos e interesses cujas preferências devem ser levadas em consideração nas decisões políticas. Então, essa é uma hipótese, né? Se você, de fato, aumenta a participação das pessoas no processo democrático, você vai ter grupos e interesses cujas preferências também vão ter que ser levadas em consideração nas decisões de políticas públicas. Aí você tem que averiguar se isso é verdade ou não, né? Se, de fato, os representantes eleitos estão respondendo às demandas dos diversos grupos de interesse que os elegeram. Inclusive, toda a discussão sobre globalização é um pouco nesse centro aqui, né, da década de 90 em particular, afirmando que os políticos não têm liberdade para decidir sobre os rumos da vida do país, posto as constrições internacionais. Na época dos empréstimos do FMI no Brasil, em particular, a gente fazia muito essa crítica. O governo não pode fazer nada, não importa se é o PT, se é o PSDB, porque ele está preso pelo FMI e tal. Então, tem críticas aqui nessa conexão, tá? Por isso que é uma hipótese, não é uma verdade. Você tem que averiguar até que ponto você tem os interesses das pessoas que elegeram os políticos sendo
efetivamente colocados em prática. Da perspectiva dos governantes, uma tal transformação traz consigo novas possibilidades de conflito, em decorrência de seus objetivos. E eles próprios podem ser substituídos por representantes dos indivíduos, grupos ou interesses recém-incorporados. Ou seja, se você tem competição, você vai ter alternância no poder. Né? Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Isso gera um maior aumento de conflito entre as elites políticas e um aumento da polarização, né? Não necessariamente agressivo, mas você vai ter algum aumento de polarização. Porque a disputa aqui vai aumentar no mercado eleitoral. O problema de seus opositores é a imagem invertida do problema dos governantes. Qualquer transformação que dê mais oportunidade de os opositores de um governo traduzirem seus objetivos em políticas públicas aplicadas pelo Estado traz consigo a possibilidade de conflito com representantes dos indivíduos, grupos e interesses que eles substituem no governo. Aí você vai ter alternância de política pública, possivelmente. Assim, quanto maior o conflito entre governo e oposição, mais provável é o esforço de cada parte para negar uma efetiva oportunidade de participação à outra nas decisões políticas. Em outras palavras, quanto maior o conflito entre um governo e seus oponentes, mais difícil se faz a tolerância de cada um para com o outro. Isso aqui é essencial para a manutenção da democracia, que a gente vai ver mais embaixo. Né? Dificulta a possibilidade de tolerância de um lado com o outro. E a democracia ela regride quando essa tolerância se torna insuportável. Se a gente pensar no caso americano, recentemente, está difícil a tolerância entre eles lá. A tolerância deles tem piorado muito ultimamente. Da esquerda com a direita e da direita com a esquerda também. Né? Não tem espaço de diálogo muito entre eles mais. E as opções de política pública de um lado são insuportáveis pela do outro. Aí ele faz os axiomas dele aqui. A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta com a diminuição dos custos esperados da tolerância. Entretanto, um governo deve considerar também o quanto lhe custaria suprimir uma oposição, pois ainda que a tolerância cobre um preço, a supressão poderia custar muito mais e ser obviamente estúpida. Né? Portanto, ele vai seguir. Aqui ele começa a trabalhar outras duas dimensões para pensar regressões nesse caminho que ele mostrou aqui, nesses caminhos aqui. Né? Aqui você vai ter, vão ser outras duas dimensões aqui, que é a dimensão dos custos de tolerância versus os custos de repressão. Quanto mais barato fica reprimir, maior a probabilidade de um regime regredir, de um regime mais aberto para um regime mais fechado. E quanto mais o custo de tolerar, também maior a probabilidade de você ter um retorno a regimes mais fechados. Já os custos de tolerância baixos permitem uma maior abertura do regime, porque se fica fácil de eu tolerar a oposição, sendo que num regime desse tipo vai ter alternância no poder, então em algum momento eu vou estar fora do governo, em algum momento eu vou ser oposição, em algum momento eu vou perder eleições. Se você tem certas coisas preferências que são mais toleráveis, você adere ao regime, senão você não vai aderir ao regime. A gente pode pensar, por exemplo, constituições. Constituições são mecanismos que ajudam com a tolerância. Por quê? Porque quando você coloca alguma coisa na Constituição, você tira aquela preferência da disputa política ordinária, portanto, todos os grupos sabem que não importa quem vai estar no governo, aquilo ali que está na Constituição não vai ser mexido com facilidade. Então, você reduz os custos de tolerância, né, nesse sentido. É uma ferramenta. O Dow não menciona aqui, mas na hora que eu li isso, eu pensei imediatamente nesse ponto. Axioma 2. A probabilidade de um governo tolerar uma oposição aumenta na medida em que crescem os custos de sua eliminação. São duas dimensões que uma é o espelho da outra. Se uma aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Né? Se aumentam os custos de repressão, vão diminuir os custos de tolerância. Se diminuem os custos de tolerância, né, se aumentam os custos de tolerância, vai se diminuir os custos de repressão. Né? Fica mais fácil eu partir para a guerra aberta do que eu tolerar um governo de oposição. Né? Isso vale para os dois lados. De certa forma, é o que a gente tem no Brasil em 64, quando você tem tanto a esquerda quanto a direita que não toleravam mais o convívio
com o outro, e ao passo que os custos de repressão vão caindo, né, com a adesão dos militares à direita, em particular, você tem os custos de repressão muito baixos aí. Fica mais fácil mandar caçar e matar e prender e deportar a oposição do que em conviver com ela num regime político. Quanto mais fácil uma coisa fica dessas, maior a probabilidade do regime regredir. Assim, as possibilidades de um sistema político mais competitivo surgir ou durar podem ser pensadas como dependentes de dois conjuntos de custos. Quanto mais os custos de supressão excederem os custos de tolerância, tanto maior a possibilidade de um regime competitivo. Aí ele faz outro gráficozinho aqui com duas dimensões. Ó, custo de tolerância, custo de repressão, e aí você tem que, do lado direito aqui do X, você tem regimes democráticos, do lado esquerdo do X, você tem regimes autoritários, onde a combinação dessas duas coisas faz com que as elites políticas não queiram jogar o jogo democrático, prefiram partir para a guerra aberta. Quanto mais baixos os custos de tolerância, maior a segurança do governo. Quanto maiores os custos de supressão, maior a segurança da oposição. Conclui-se daí que as condições que proporcionam um alto grau de segurança mútua para o governo e as oposições tenderiam a gerar e preservar oportunidades mais amplas para as oposições contestarem a conduta do governo. A questão colocada logo acima pode ser assim recolocada. Que circunstâncias aumentam significativamente a segurança mútua de governo e oposições e aumentam, assim, a possibilidade de contestação pública da poliarquia? Se a gente pensar, vou pegar um caso aleatório, Venezuela, você tem um problema sério disso aqui agora, porque os militares lá se lambuzaram com o tráfico de drogas. Estão super trabalhando na ilegalidade, os militares socialistas do governo revolucionário lá. Então, os custos de retornar um regime de lei igual para todos são altíssimos, porque eles vão ser presos. Então, eles não aceitam de forma alguma tolerar um outro regime político. As discussões sobre justiça de transição também se dão nesse registro aqui do Dow, super interessante, que é se um regime vai transicionar de uma democracia de um regime autoritário para um regime democrático, será que é possível a gente punir os ditadores pelas violações de direitos humanos que eles fizeram durante o regime militar? No Brasil, a gente optou por fazer a anistia geral. Isso reduz os custos de tolerância do novo regime, porque os militares vão sair sabendo que eles não vão ser presos depois. Por outro lado, você aumenta o perigo de uma nova ditadura, porque os custos de repressão também caem. Aí, o regime sabe que se ele resolver partir para uma ditadura de novo, dado o contexto histórico, é menos provável que ele vá ser perseguido por violações de direitos humanos. Então, é uma faca de dois gumes, mas que mexe justamente nessas variáveis aqui do Dow, justiça de transição. Deixa eu seguir aqui mais para baixo. Aí ele parte para aquilo que eu falei para vocês, as críticas que são geralmente feitas o conceito de poliarquia dele, as suas limitações, feitas pela esquerda em geral, tá? Certos eleitores podem estar inclinados a pensar que as diferenças entre regimes nacionais não são muito importantes. Tá? Alguém, por exemplo, poderia compartilhar a opinião daqueles que argumentam como Gaetano Mosca, que é um elitista italiano, de onde o Schumpeter se inspira muito para escrever, que, no fim das contas, todo regime é dominado por uma minoria governante. Lembram aquilo que a gente estudou com o Schumpeter, que é a ideia de que todo regime, na verdade, por uma questão prática de coordenação política, é dominado por uma elite dominante? Essa é a chamada teoria elitista, tá? Onde não importa o regime político, se é democracia, se é revolução, se é uma ditadura, não importa, você vai sempre ter uma minoria de pessoas que governam e uma grande maioria que é governada. Então, para você entender o regime, você tem que estudar essa minoria, não importa o povo, não importa a massa. Esses teóricos são conhecidos como teóricos do elitismo, tá? O Gaetano Mosca é um, tem o Croce, que ele menciona lá para baixo, a maioria italianos, tá? Não é à toa. São teóricos do fascismo. Mas
parte de um fato, que é um fato verdadeiro. Só que o Schumpeter deu um passo além. Ele começou a olhar... Não, mas o fato de existirem eleições tem um efeito, né, nessa alternância das elites. Tudo bem, você vai ter uma minoria governando, mas qual minoria vai governar? Você pode ter uma variação nessas minorias. Portanto, o regime democrático vai se caracterizar por uma alternância de minorias no poder, enquanto que regimes mais autoritários vão manter a mesma minoria no governo o tempo todo. Essa é a grande diferença do Schumpeter, que é um teórico também considerado elitista, para os elitistas fascistas, os elitistas mais autoritários aqui. Eu não vou recuperar essa parte aqui, porque é o Dow se defendendo, tá? E é uma coisa que acontece muito até hoje, quando você tem o pessoal da esquerda que critica conceitos mais restritivos de democracia, dizendo que isso não é democracia, que essa democracia não serve para nada. Essa crítica aqui, na verdade, é pela direita, né? Caetano Mosca é um fascista. Mas você tem as críticas de esquerda também. E aí o papel do Dow aqui vai se defender. Não, isso é importante, isso tem diferença. Tá? Aliás, quem costuma dizer que não tem diferença é que nunca viveu num regime autoritário. Né? Aí ele vai usar algumas passagens aqui do próprio Mosca e do Croce, mostrando que até eles reconheceram que os regimes parlamentaristas italiano, alemão, né, do pré-Segunda Guerra, realmente eram melhores do que o que estava se criando com o fascismo e com o nazismo na Europa. Então, os próprios caras que faziam a crítica entenderam que não, tem diferença sim. Essa parte é muito nesse sentido, tá? Vamos seguir aqui. Vamos para o item 3 logo. Opa. Aqui. Tá, ele vai chegar aqui nesse ponto, ó. Na medida em que o sistema torna-se mais competitivo ou mais inclusivo, os políticos buscam o apoio dos grupos que agora podem participar mais facilmente da vida política. A resposta de políticos à existência de novas oportunidades de participação e de contestação pública é diversificada e tem efeitos de longo alcance. Descrevi mais atrás uma dessas, apresentar candidatos de quem os eleitores sintam-se de alguma forma mais próximos. Você aumenta a variação de candidaturas e de candidatos nas eleições. Outra é adaptar a retórica, o programa do partido, a política e a ideologia ao que se acredita que sejam os desejos ou interesses dos grupos segmentados ou camadas até então não representadas. Assim, a ascensão de partidos socialistas e trabalhistas na Europa Ocidental está intimamente ligada à concessão do sufrágio às camadas trabalhadoras urbanas e rurais. Nesse período, inclusive no Brasil, até hoje, você tem muitas análises aqui que vão procurar quantificar a variação na Câmara dos Deputados, por exemplo, em termos de formação dos parlamentares. Quantos parlamentares são empresários? Quantos são trabalhadores? Quantos são ruralistas? Quantos são esse tipo de trabalho, para mostrar o nível de representatividade de um poder legislativo. Quando os partidos políticos eram relativamente livres para se organizar até antes do sufrágio ser ampliado, como acontecia em muitos países, República Velha no Brasil, que hoje são poliarquias, o sufrágio universal estava entre as primeiras reivindicações dos partidos socialistas e trabalhistas. Você tem vários partidos de esquerda durante o século XX que pedem pela ampliação do sufrágio justamente porque sabem que vai ter representantes das suas elites lá dentro. As mulheres também, no movimento sufragista na Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, logo as classes trabalhadoras conquistaram o direito de voto, esses partidos, naturalmente, direcionaram de início a maior parte de seus esforços para a mobilização dessas camadas. Vide Lula. A competição e a inclusividade provocam mudanças no próprio sistema partidário. As mudanças mais drásticas e visíveis ocorrem certamente quando um regime hegemônico de partido único é rapidamente substituído por uma poliarquia. A hegemonia do partido único repentinamente cede lugar a 2 ou mais partidos concorrentes, como na Itália, na Alemanha e no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Países onde as oportunidades de participação e contestação se expandem durante um período mais longo e apresentam um desenvolvimento um tanto similar em câmera lenta. Ele vai falar que você tem mais partidos, essencialmente.
Esse mecanismo aqui, hoje em dia, está um pouco sob crítica, em particular no Brasil, devido às novas mídias sociais. Tá? Antigamente, o partido era um mecanismo essencial para você organizar os eleitores, para você organizar a disputa. Hoje em dia, desde o advento da televisão, do rádio, da TV, você tem ferramentas midiáticas que reduziram o custo de organização e, portanto, tiraram um pouco o partido político desse papel central que ele tinha. Ele ainda tem, mas reduzido. Né? E você tem, inclusive, toda uma literatura sobre mídia que fala de como figuras, pessoas, personalidades passam a ter proeminência em detrimento do partido político na organização das eleições. As pessoas votam na pessoa e não no partido mais. Sistemas que se estruturaram antes disso acontecer, como os países da Europa Ocidental, eles têm um sistema partidário mais organizado e com mais capilaridade. Agora, sistemas partidários mais recentes têm dificuldade de se estabelecer com bases sociais em detrimento de apelos a indivíduos. Né? É o caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem um monte de partido político que não representa praticamente nada. Né? Ninguém vota no PL porque olhou a carta de governo do PL, o que o PL representa. Então, você tem problemas de representatividade hoje em dia que não existiam na época que o Dow escreveu. Ou que já estavam começando, mas que ele não tinha percebido ainda. Mas é interessante pensar essa dimensão aqui, quando ele começa a falar do efeito das eleições, do sufrágio nos sistemas partidários. Aí você tem um efeito, de fato, mais partidos políticos aparecem, mas o quão representativos são esses partidos é algo a ser questionado. Aí, isso aqui vai aparecer nessa segunda parte também, ó. Os partidos também mudam de estrutura e organização. Os próprios partidos se democratizam. Como já tem sido assinalado, a necessidade de mobilizar um eleitorado maior aciona o desenvolvimento de organizações partidárias modernas. Modernas no sentido de massificadas, onde você tem processos internos na escolha das elites que vão concorrer às eleições. De novo, isso aqui tem que se analisar com calma. Mas, de fato, tem um efeito. Recentemente, o PSDB agora realizou suas primárias para escolher, está realizando suas primárias. Tem um aplicativo de celular que os militantes do PSDB votam e tudo. Está sendo um processo bem mais democrático do que era antes. Né? Como é que eles escolhiam o candidato à presidência antes, o PSDB? Escolhiam numa mesa de jantar no Fazano. Juntava o Fernando Henrique, o José Serra, o Aécio Neves, mais 3, 4 políticos de proeminentes, os caciques do PSDB, e decidiam quem ia ser o candidato e acabou. Como o partido perdeu muito poder recentemente, se enfraqueceu muito e precisa mobilizar a base social, eles retornaram a fazer tentativas de um processo mais democrático de escolha de suas lideranças. Aí. Vamos ver se vai dar certo ou não, mas o fato é que esse mecanismo está se operando. Você tem uma necessidade de maior massificação do partido político. Para um partido sobreviver numa nova situação de competição, ele precisa alcançar seus membros, seguidores e potenciais eleitores, com organização ao nível do bairro, da seção, da célula e coisas assim. De novo, esse processo está sendo muito alterado pelas mídias sociais, pela televisão, inicialmente, e agora pela internet. Então, você não precisa mais ter uma célula de bairro do Partido Trabalhista Inglês para conseguir mobilizar eleitores. Você pode ter uma corrente de WhatsApp aí que faz esse serviço. Apesar de que a política de cara a cara ainda tem seu lugar na política no mundo todo. Mas, enfim, são questões a serem estudadas. O grande mérito desse texto do Dow é que ele traz uma agenda de pesquisa gigante. Vocês estão vendo um monte de coisa aqui que vocês podem estudar, ou tentar entender um trabalho de vocês, saber o que está acontecendo a partir dessas afirmações que o Dow está fazendo. Se ainda está funcionando isso aqui, se não está funcionando desse jeito. Tem muita coisa nesse texto mesmo. Muitas dessas hoje, bom, enfim, isso aqui eu já falei para vocês. Aí tem... Aí aqui tem uma outra consequência que ele tenta afirmar, uma hipótese que ele coloca, que é o fato de que você tem essas novas elites participando da política, implicando em novas políticas públicas. Então, até mesmo os estudos sobre variações de programas, políticas e variáveis econômicas entre os 50 estados norte-americanos
não produziram até agora resultados concludentes sobre o grau em que as variações nas orientações políticas se relacionam com as variações na competição e na participação política. Muito embora o leque de diversidade dessas variáveis todas será certamente bem mais estreito do que entre países. Devido ao poderoso impacto de fatores como o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país nas políticas governamentais, as características de seu sistema social e econômico e de suas tradições, é perfeitamente possível que o caráter do regime tenha pouco efeito independente na maioria das políticas governamentais. Aqui tem toda uma agenda de pesquisa sobre o impacto da democracia no desenvolvimento, ou em políticas públicas de modo geral. Como é que políticas públicas são ou não afetadas pela democracia? Será que a gente tem melhores políticas públicas pelo simples fato de você ter mais pessoas participando da política, mais elites, você tem mais opções de políticas públicas, ou mais eficiência, porque você tem a oposição fiscalizando? Tem uma série de perguntas que são feitas nessa agenda aqui, viu, por vários autores atualmente. Né? Qual o impacto da democracia no desenvolvimento? A dificuldade disso, como ele fala aqui, é o fato de que você tem que controlar as variáveis e você tem muita variação em termos de desenvolvimento socioeconômico entre os países. Então fica difícil você comparar Estados Unidos com o Brasil, por exemplo. Dizer que o regime brasileiro ou o regime americano produz melhores políticas públicas, porque você tem aqui fatores de caráter socioeconômico que influenciam nas políticas públicas. Quanto mais rico é um país, melhor as suas políticas públicas, que você tem uma base industrial melhor, você tem um povo mais educado, com maior escolaridade, esse tipo de coisa impacta na política pública. Então é difícil verificar isso aqui. Mas tem muita gente que está analisando isso também, tá? É outra pergunta interessante que o trabalho dele traz. Só para ficar um exemplo, que eu lembrei que eu estava lendo aqui, ele fala, né, que é difícil você ver se dá para ter ou não esse impacto. Uma pesquisa muito linda que fez essa análise de maneira controlando as variáveis, tudo, é o trabalho do Amartya Sen, que é um economista ganhador do Prêmio Nobel, que estudou o impacto da democracia de regimes democráticos, comparando Kerala, que é um estado na Índia, com a África do Sul. E aí o impacto de você ter um regime mais democrático na Kerala no desenvolvimento das pessoas naquele país. Foi o Amartya Sen que inventou o IDH, por exemplo. Outro livro que fica a dica para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês. Talvez a gente chegue a olhar ele como leitura... quer ver, ó? Desenvolvimento como liberdade. Esse é o trabalho onde ele comparou os dois casos, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. Collective Choice, Social Welfare é a mesma coisa. Ele vai comparar, né, impacto de regimes mais abertos, regimes mais democráticos no desenvolvimento. E aí desenvolvimento entendido como IDH, e não como PIB per capita, né, que é uma defesa que ele faz. Foi ele que criou o IDH, a medição para o IDH, a base teórica é toda do Amartya Sen. Então, é uma forma de tentar fazer isso que o Dow está se perguntando se dá para a gente fazer ou não, no texto dele aqui. Quanto menores os obstáculos à contestação pública e maior a proporção da população incluída no sistema político, mais dificuldade terá o governo de um país em adotar e aplicar políticas que exijam o exercício de sanções extremas contra uma porção maior do que uma pequena porcentagem da população e menos provável também que o governo tende a fazê-lo. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais poliárquico for um sistema, mais difícil vai ser de um grupo que chegue no governo praticar a opressão contra uma minoria dentro daquele país, porque os outros grupos vão se mobilizar, vão se sentir ameaçados também e vão se defender mutuamente. Aí ele vai falar aqui de algumas evidências que ele consegue antever de maneira impressionista, né? Não é uma coisa muito bem pesquisada ainda no trabalho dele aqui. Mas é uma afirmação que ele faz e que a gente pode verificar. Tudo que ele fala aqui dá muito ensejo à pesquisa empírica, gente, de verificação. Será que acontece assim mesmo? Será que não? Como é que será que está funcionando? Desde que você mobilize variáveis para tentar medir essas coisas. Né? Ele fala aqui dos Estados Unidos, ó.
O exemplo dos Estados Unidos sugere um tópico final sobre as consequências de regimes para a política. Não creio que as poliarquias tenham mais consideração do que outros regimes com as pessoas efetivamente privadas de direitos de cidadania. Isso aqui é super interessante para a globalização, recentemente. Entre esses grupos excluídos estavam e estão, em certa medida ainda, os negros no sul dos Estados Unidos, mas em toda a poliarquia, em qualquer país do mundo, tá? Os estrangeiros que vivem fora das fronteiras daquele determinado país são excluídos. Os regimes poliárquicos não têm incentivo nenhum a fazer política pública para os estrangeiros, os migrantes, por exemplo. É muito dilema dos americanos hoje com a migração da América Latina para lá. O governo não tem incentivo para fazer política para essas minorias porque elas não participam das eleições, eles não são cidadãos. O pessoal de RI também fala aí sobre a probabilidade de um país democrático fazer guerra contra outro país, porque os eleitores do Afeganistão não votam no presidente dos Estados Unidos. Então, ele não tem muito incentivo para deixar de fazer guerra no Afeganistão, pelo menos com base no interesse dos cidadãos afegãos. Então, você tem muito dessa coisa sobre fronteiras aqui nessa dinâmica. E, hoje em dia, em toda a agenda de pesquisa e de política pública que envolve os migrantes. Na verdade, tem um aspecto aqui que é passivo de relativização, que é o fato de que você já tem migrantes naquele país que votam. Então, se você pratica uma política muito opressiva contra o migrante mexicano, aqueles que já migraram em gerações passadas e hoje em dia são cidadãos podem exercer algum tipo de pressão política para os seus compatriotas, seus colegas, seus ex-cidadãos, colegas e familiares que moram no México e estão tentando migrar. Então, você tem uma certa representação, mesmo que virtual aqui, dessas pessoas em determinadas situações específicas. Mas, em geral, não tem nenhum incentivo para o governo ser bonzinho com os migrantes, mesmo um governo poliárquico e inclusivo. Tá? Enfim, era mais isso que eu queria trazer com o texto para vocês. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem aqui as medidas do Democracy de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui a do Dow. Democracia eleitoral, se não me engano. Tá aqui. Poliarquia. Aí a gente pode escolher 2 países. Vamos pegar aqui Brasil e outro país, Venezuela. Para comparar o que... Aí. Por que tem 3 agora? Afeganistão? Eu não botei o Afeganistão. Só esses 2. Aí, olha, a gente tem aqui uma medida de poliarquia usando os critérios do Dow para tentar medir, de alguma forma, a poliarquia, o nível de poliarquia em países diferentes. Essa pesquisa é uma pesquisa feita com especialistas em cada país, onde eles respondem perguntas bem objetivas, tá? Tipo o quê? Houve eleições, e ano a ano, 1930, 1931, essas mesmas perguntas são feitas para todos os anos. Nesse ano, houve eleições free and fair, houve intimidação do governo contra a oposição, houve violência eleitoral, houve irregularidade no voto, houve compra de voto, houve problemas no registro dos eleitores. Então, tem uma série de perguntas que você vai respondendo e aí você vai ter uma medida comparativa. É a melhor pesquisa. Tem várias pesquisas que comparam democracias, tá? Essa V-Democracy é uma das mais completas que eu conheço. Apesar de que ela trabalha com pesquisa de opinião, São pesquisas de opinião de especialistas. E as perguntas são bem objetivas, tá? Mas mesmo assim entra a subjetividade aqui um pouco. Eu até participei dessa pesquisa. Então, aqui a gente tem o Brasil, a partir de 1900, e a Venezuela, em termos de variação do nível de poliarquia em cada país, que tem a ver com competição eleitoral e com inclusão das pessoas no processo democrático. A gente vê que o Brasil dá uma queda aqui na década de 60 e a Venezuela tem uma melhora e depois você tem um efeito contrário aqui, que a Venezuela está se desdemocratizando e o Brasil não, apesar de ter uma pequena queda aqui.
A gente pode pegar Estados Unidos. Eles têm agregados também, tem por regiões. Região da América Latina versus região da Europa Ocidental, coisa do tipo. Olha os Estados Unidos aqui. Quem é os Estados Unidos agora? Os Estados Unidos é o vermelho. Então, a gente tem Brasil e Estados Unidos caminhando muito juntos aqui, viu? De acordo com esse índice, né? A gente tem democracia eleitoral, que usa variáveis relativas às eleições. De novo, aí aqui tem uma queda. Aí a gente vai ter outras variáveis aqui que a gente vai estudar com os próximos autores. Por exemplo, a discussão sobre democracia deliberativa, o Dow não faz. Isso aqui é coisa do Habermas e autores que trabalham com ele. Então a gente vai ver isso nas próximas aulas. Democracia participativa, a mesma coisa. Tá bom? Dúvidas, senhores? Próxima aula a gente vai trabalhar o Habermas. Vocês já leram Habermas em alguma disciplina? Eu lembro de ter visto vocês terem lido Habermas em disciplina. Alguém comentou, eu vi assim, botando, tem texto do Habermas hoje. Vocês chegaram a ler já? Não. A gente vai ver um pouquinho dele também nessa disciplina. Sim, nós vimos Habermas, acho que se não me engano, em Sociologia das RI ou foi em Filosofia? Tá, filosofia é mais a cara dele. E aí o Dow, gostaram? Dúvidas? Tem cara de filosofia. O Habermas, ele é filósofo, ele é sociólogo, filósofo, mas ele vem de cima. Então, tudo que vem de cima começa pela filosofia, que é o mais complicado. A gente vai ver coisas mais práticas dele na aula, possivelmente. Tem toda uma agenda no Brasil sobre conselhos. Conselho de cultura, conselho de educação, conselho do idoso, e participação nesses conselhos com a discussão sobre democracia deliberativa do Habermas. O Adrian Gurza-Lavalle é o maior pesquisador na área sobre esse assunto, que discute essa coisa da democracia deliberativa nos conselhos estaduais, conselhos federais, se é possível você ter representação democrática nessas instâncias e tal. Vem daí. Tá? Gostaram do Dow? Eu achei bem interessante, principalmente o conceito de poliarquia. E esse gráfico que você mostrou agora eu achei bem bacana. O fato de ele estar sendo estudado. O conceito de poliarquia ele desenvolve no prefácio. Ele trabalha com duas linhas teóricas e ele extrai delas a ideia de poliarquia dele. Ele trabalha democracia madisoniana e democracia populista. Quais são as linhas teóricas que defendem uma coisa e a outra, de onde elas vêm e como elas são diferentes. A democracia madisoniana é os Estados Unidos, são os federalistas. O que eles argumentam que é democracia. Que não é necessariamente governo do povo, é governo, enfim, com as limitações lá do Madison. Tem muito a ver com controles e freios e contrapesos, a democracia madisoniana. É muito mais uma democracia liberal. E a democracia mais popular é a linha mais russoniana, que é participação do povo. E aí ele chega na poliarquia, que é um sistema de governo onde você tem que ter controles, freios e contrapesos, regras para onde se operam as eleições, onde as elites políticas vão fazer a disputa, que tem que estar bem sedimentado isso, e você tem que ter inclusão, você tem que ter aumento das pessoas participando das eleições. Uma coisa sem a outra não é poliarquia para ele. O conceito de poliarquia é o que a gente chamaria de democracia tranquilamente. Porque no caso americano, você tem o que ele chama aqui no texto de um sistema competitivo de elites. Você não tem uma democracia porque o povo não participa. E na outra esfera, você tem um sistema de governo populista, porque você tem todo mundo participando, mas as regras não importam. As regras eleitorais não importam, e você tem várias formas de burlar as eleições, de mexer nas regras o tempo todo, que também não funciona como democracia. Então, é a partir dessas duas linhas teóricas que ele desenvolve a ideia de poliarquia dele, que é como hoje a gente trabalha a democracia, tá? Não tem o Dow, o legado do Dow é importantíssimo nesse sentido. Antes dele, ninguém fazia essa conexão entre regras e inclusão. Você tem que ter as duas coisas. Você não tinha teóricos nesse sentido. Você tinha teóricos à la Rousseau, que defendiam o poder da vontade geral do povo, que pode tudo, e você tinha teóricos do sistema liberal americano que argumentavam
pela necessidade das regras e do controle do judiciário e de uma série de mecanismos de freios e contrapesos aí. Então, ele é o cara que junta as duas coisas e fala, não, o que está nascendo agora é isso, né? O que está nascendo agora depois da Segunda Guerra Mundial, essencialmente, porque esse negócio pegou gás mesmo depois da Segunda Guerra no mundo todo. Antes da Segunda Guerra, poucos países, aliás, talvez nenhum país poderia ser definido como uma poliarquia. Ele dá uns exemplos ótimos, né? Suíça. Ah, vocês acham que a Suíça é democrática? Mas as mulheres não votam na Suíça. Que democracia é essa onde as mulheres não votam? Estados Unidos, vocês dizem que os Estados Unidos é democrático. Os negros no Sul têm seus direitos eleitorais muito distorcidos. Né? Inclusive, a forma como se conta o número de eleitores para a Câmara dos Deputados Federais. O voto do negro varia 3/5 do branco. Tem uma série de regras lá que, sem contar os direitos civis que impediam a participação política, a igualdade entre negros e brancos. Tudo isso daí afetava também o regime. Então, ele fala, então, aqui a gente não tem uma democracia, a gente tem um regime competitivo para uma elite branca que domina uma minoria negra. Israel, ele fala de Israel, a mesma coisa. O que você tem em Israel não é uma democracia. O povo adora dizer que Israel é democrático, para o Dow não é. Para o Dow você tem uma elite que mora ali em Israel, que domina uma minoria na Palestina e na faixa de Gaza. Né? Na Palestina já, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. São populações completamente oprimidas politicamente. Então, ali você não tem uma democracia para o Dow. Você tem um território onde uma minoria, ou um grupo, né, pode ser uma maioria também, domina as minorias locais ali que estão territorializadas, no caso de Israel. Né? Vocês estão nos guetos, no gueto da faixa de Gaza e no gueto da Cisjordânia. Alguns vão para Israel, mas não tem direito a votar, não tem direito a ser deputado, nada disso. Então, ele consegue fazer todas essas matizes com a análise dele, para a gente realmente entender até que ponto a democracia está evoluindo ou não está em certas partes do mundo. Tá? Então, tchau, gente. Deixa eu correr agora, eu vou atrás de um data show e tentar virar minha cabeça agora para falar de globalização, que a aula amanhã é sobre globalização. Abraço. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Elisandra.